Como que eu dou o primeiro passo no yoga? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como essa plataforma aqui de vídeos, perfil no Instagram e nas redes sociais de maneira geral. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos falando dos objetivos do yoga, porque muito se fala do objetivo máximo do yoga, do objetivo principal, mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente pode até olhar para o topo da escada, né? Mas a gente tem que entender que cada degrau é um objetivo. Então eu vou tentando passar aqui alguns pontos, que são pontos marcos desse texto chamado Yoga Sutra de Patanjali, que é considerado o texto clássico do yoga, e que ele traz alguns pontos que são muito importantes para a gente se atentar e que a gente pode entender como qual é o meu próximo passo e qual é o meu próximo passo. Ao invés de a gente ficar só mirando no topo da escada, é legal a gente entender qual é o próximo passo, né? Tem um outro ditadinho que eu sempre pensei muito e me fico bem com ele, né? Concordo com ele, que é: não adianta eu só mirar o fim da estrada, eu tenho que estar olhando muito forte para a próxima curva. A próxima curva, nesse momento, importa mais do que o destino de chegada, né? Então a gente tem que estar sempre olhando para a próxima curva, para o próximo degrau. E hoje a gente vai falar sobre Abhyasa e Vairagya. Vem comigo. Bom, no Sutra 12 do primeiro capítulo do Yoga Sutra, então é bem no comecinho do livro, assim que ele explicou basicamente o que é yoga, ele fala que a gente precisa nutrir duas qualidades, tá? O Sutra diz assim: Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodhaha. Então, quando a gente está estudando, né, o que é yoga, e quando ele traz a definição de yoga no segundo sutra do primeiro capítulo, ele fala que a gente tem que chegar numa qualidade mental de interação profunda, né, numa qualidade mental em que você não está desperto, você está muito fundo naquela experiência que você está vivendo. E ele chama essa qualidade mental de Nirodha. E aí ele, nesse sutra, no Sutra 12, 10 sutras depois, ele fala que para chegar nessa qualidade de Nirodha, a gente precisa de Abhyasa e Vairagya Abhyam. E Abhyam significa junto, ou seja, a gente precisa de Abhyasa e de Vairagya, tá? E vamos entender o que são esses dois conceitos. Primeiro, o que é Abhyasa? Que muitas vezes é traduzido como uma prática constante, como uma disciplina, né? E todas essas traduções estão corretas, mas eu gosto mais entendendo o ponto que a gente está, porque imagina, esse é como se fosse o nosso primeiro degrau. Lembra que eu falei que é como se a gente estivesse subindo uma escada, a gente estivesse indo numa trilha? Esse é o primeiro degrau que Patanjali traz, ó. Você vai precisar disso, né? E quando ele fala de Abhyasa e Vairagya, essa palavra Abhyasa, eu sempre gosto de traduzir ela como um empenho, como um esforço, porque deixa claro que não vai ser uma trilha, uma escada fácil, né? Porque muitas vezes a gente fala que é só você ter disciplina, a pessoa acha que é só você marcar o horário ali, todo dia você fazer, sei lá, qualquer coisa na mesma hora. E não é só sobre isso, né? Não é sobre uma disciplina. É sobre você entender que a gente vai começar um caminho intenso de descoberta, de você se livrar de condicionamentos antigos, de você diminuir o seu sofrimento, de você adquirir maior atenção, maior foco, de você conseguir se sutilizar e acessar camadas mais profundas de você. E isso não é fácil. E é importante que fique claro, né? Hoje em dia eu vejo que muitas pessoas buscam o yoga para ser uma prática gostosinha de bem-estar. E aí a pessoa faz uma prática de posturas e acaba a prática, ai que ótimo, estou me sentindo ótima. Sendo que quando a gente está fazendo essa investigação muito profunda sobre o nosso ser e como a gente pode se aprimorar, não é fácil e nem muitas vezes gostosinho, né? Então muitas vezes a gente tem que entender que essa prática que deve ser empenhada, né, que ela deve ser constante, ela precisa ser... Quer dizer, a gente precisa compreender que não é fácil, né? A gente precisa compreender que a gente vai precisar se esforçar, sair da zona de conforto. E ele ainda fala algumas características, né? Isso ele fala no Sutra 14, ou seja, 2 sutras depois, ele explica o que são as características desse Abhyasa. Então ele fala: Satu Dirghakala Nairantarya Satkaradara Sevito Dridha Bhumihi. Então ele está falando que para a gente conseguir esse Abhyasa, a gente vai precisar que esse nosso empenho, esse nosso esforço, ele tenha que ser primeiro Dirghakala. Dirgha significa longo e Kala significa tempo. Ou seja, isso vai precisar acontecer durante um longo tempo.
ou seja, não é pouco tempo, né? Esse empenho no yoga, ele é longo, ele demora. Nairantarya significa sem interrupções, ou seja, não adianta só você começar e daqui a 6 meses você para, e depois 3 meses começa de novo, aí depois para de novo, aí começa de novo. Esse processo do yoga, ele deveria ser constante, sem interrupções. Satkara deveria ser com respeito, né? E Adara é com zelo, com cuidado, porque você está fazendo um processo que ele é delicado, né? Então tenha cuidado e tenha respeito com o processo também, entendendo que o caminho do yoga envolve um processo e você deve ser muito honesta, muito honesto com esse processo, então aí o respeito, tá? E ele também fala de Vairagya, ou seja, lembra Abhyasa, Vairagya, Abhyam. E Vairagya é uma ausência de apego. Muitas vezes Vairagya é traduzido como desapego, né? Mas na real é uma ausência de apego. É claro que nesse momento que a gente é super apegado, envolve você desapegar daquelas coisas que você se identifica tanto. Porque a ideia é, se eu quero caminhar num lugar de aprimoramento, num lugar de transformação, de eu me tornar melhor do que eu sou hoje em dia, eu preciso ter a habilidade, que é muito delicada, não é fácil, de saber desapegar do que eu fui. Porque se eu quero me tornar algo novo, eu não posso querer me tornar algo novo querendo manter o que eu sempre fui antes, né? E às vezes a gente tem aquela ideia de falar, mas eu fiz isso a vida inteira, então por que eu não posso continuar fazendo? E a ideia é justamente que, se você quer se transformar, tem certos hábitos, tem certas identificações e certas atitudes e hábitos que você precisa deixar para trás. Tá? Você precisa deixar para trás. Eu costumo falar para os meus alunos, né? Como se a gente estivesse querendo começar essa escada, essa trilha. Imagina que é uma trilha íngreme, longa, só que eu estou carregando uma mochila com um monte de coisa da vida inteira. Como se eu tivesse agora, que eu tenho 36 para 37 anos, querer carregar todos os meus brinquedos de quando eu era pequeno, e os videogames de quando eu era adulto, e os instrumentos de quando eu era músico, e os meus equipamentos de quando eu trabalhava com audiovisual, e eu quero trazer isso tudo na minha mochila quando eu vou fazer uma caminhada que é de yoga, né? E aí a ideia é, será que eu preciso carregar isso tudo em todos os passos que eu der? Eu tenho que ficar carregando toda essa bagagem? Não, a gente deveria ter uma habilidade de botar essa mochila na nossa frente, abrir a mochila e pensar, será que eu preciso estar carregando isso tudo mesmo? Porque eu estou querendo ir para frente. Eu posso usar tudo que eu fui como referência, mas eu não preciso ficar carregando isso, né? Então, nesse movimento, é muito interessante da gente aprender a deixar certas coisas para trás. Porque hoje em dia eu vejo que a gente tem muita capacidade de, às vezes, se empenhar. Eu quero criar um novo hábito, e aí você se esforça, e aí faz outras coisas, e aí faz novos cursos, aí faz um monte de coisa. Agora, na hora de deixar os velhos hábitos para trás, na hora de você realmente abandonar aquilo que você foi, para você poder ser uma coisa nova, o buraco é mais embaixo. Beleza? Bom, me diz aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, se você já tinha ouvido falar, não só desse sutra, né, mas também dessa abordagem, dessa forma que eu trouxe, porque quando eu aprendi isso com o meu professor e com a minha linhagem de professores, foi muito diferente de tudo que eu já havia ouvido antes, e foi muito libertador e transformador para mim. Tá? Então deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já tinha visto, e se você quer algumas dicas mais sobre esse processo de empenho, de esforço, com desapego junto, né? E aproveita, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos, né? Como eu já falei, a gente está fazendo uma série de vídeos em que eu vou passando cada degrauzinho do yoga, pelo menos pela proposta desse texto clássico que é o Yoga Sutra de Patanjali, tá? Todo esse estudo do Yoga Sutra de Patanjali, assim como práticas de yoga, das técnicas como os asanas, que são as posturas, os pranayamas, que são os respiratórios, eu dou dentro da minha escola online, que é o Yogalaya. O link está aqui para você, tá? escola.yogalaya.com.br. Se você quiser conhecer a escola, basta acessar esse link, o link também está na descrição do vídeo, que você vai poder experimentar durante um período teste gratuito tudo que a escola pode oferecer, tá? A gente tem aulas teóricas e práticas todos os dias, ao vivo, então você consegue me ver, eu te vejo, eu posso trazer correções, você faz perguntas
dúvidas, a gente tem uma troca bem interessante, tá? E além das aulas ao vivo, todas as aulas ficam gravadas também, para caso você não possa estar ao vivo, você poder acessar a aula de onde você quiser, em qualquer horário e em qualquer lugar, tá bom? Convido você realmente para olhar lá a minha escola e ver como é que funciona. Acho que você pode se interessar muito em qualquer coisa se me manda uma mensagem, tá bom? E para me mandar uma mensagem, aproveito aqui para deixar o meu perfil do Instagram, que é @yogalaia_. Lá eu lanço vídeos novos todos os dias, ou vídeos, ou carrossel, né, que é aquele monte de foto com mensagens e com ensinamentos, né? Então todo dia tem uma pílulazinha de yoga para você entrar em contato e para que a gente possa ir junto, sempre sendo nutrido por esse conhecimento que é tão lindo, transformou minha vida. E eu acredito que pode transformar a sua vida também. Além disso, toda quarta e sexta-feira eu lanço vídeos novos aqui nesse canal, no YouTube. Então toda quarta-feira são vídeos nesse formato que eu estou fazendo aqui, né? Na quarta-feira que vem a gente continua nessa série de vídeos dos objetivos do yoga. E nas sextas-feiras eu pego as lives que a gente faz lá no Instagram e posto aqui com uma tela maior, com uma qualidade melhor de rolagem, assim você pode ver de maneira um pouquinho mais interessante esses papos, que normalmente eu trago convidados de vários ramos do conhecimento, ou às vezes eu faço lives sozinhos em que eu vou mais fundo em alguns temas, e tudo isso vai saindo aqui no YouTube. Beleza pura? Então eu te vejo ou na minha escola, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, e eu também estou no TikTok, estou no Facebook, onde você quiser me encontrar, eu acredito que não vai ser difícil, é só você digitar Yogalaia que a gente se vê. Um beijo e até a próxima.